Na videoaula de hoje, aprenderemos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as alterações na legislação de trânsito. Primeiramente, o que é esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira da Inclusão? O Estatuto foi aprovado por uma lei federal de número 13.146 de 2015, que foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de julho de 2015. Para se chegar nesse estatuto, foram 15 anos de discussões e debates que proporcionaram uma série de direitos e garantias especiais na área da saúde, moradia, trabalho, assistência social, previdência, acessibilidade, comunicação e acesso à justiça, além de alterar 22 outras leis, incluindo o Código de Trânsito Brasileiro. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência procura, antes de qualquer outra coisa, proteger a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constante da nossa Constituição Federal no seu artigo 1º. Também na Constituição, no artigo 23, inciso 2, nós temos a competência comum da União, Estados e Municípios em proteger e garantir as pessoas com deficiência. Quando nós temos o Estatuto e leis desse tipo, são discriminações positivas, previsões legais que dão tratamento diferenciado às pessoas em desigualdade, parte de ações afirmativas do Estado que surgiram na década de 60 nos Estados Unidos com o presidente John Kennedy. Em relação às pessoas com deficiência, houve uma mudança de paradigma em 1975, quando a ONU, por meio de uma resolução, publicou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, demonstrando, acima de tudo, que elas são pessoas, não são apenas deficientes, privilegiando não o substantivo deficiente, mas tornando um adjetivo de pessoas, conceituando como sendo qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual, social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. Em 1981, a ONU declarou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes e na década de 1983 a 1992, com o lema Participação Plena e Igualdade, a década internacional das pessoas deficientes, consagrando o dia 3 de dezembro como Dia Internacional das Pessoas Deficientes. Após essa experiência, aos poucos a expressão pessoa deficiente foi dando lugar à pessoa com deficiência, demonstrando que essa é uma condição da pessoa e não um adjetivo daquele indivíduo. Isso se tornou mais claro quando houve a publicação da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi promulgada em Nova York em 2007, ratificada pelo Brasil em 2008 e que, aliás, é o único tratado internacional que tem validade no nosso ordenamento jurídico como uma emenda constitucional, tendo em vista que foi aprovado por quórum privilegiado, como prevê o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência se originou em 2003 por um projeto de lei do Senado, número 06/03, foi aprovado no Senado em 2006, quando foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, passando a ter o número de 7699 de 2006 e anexado ao PL 3638, que na época era o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, expressão que deixou de ser utilizada. Outras leis surgiram, como a Lei 10.048 de 2000, que dá prioridade de atendimento para determinadas pessoas, a Lei 10.098, chamada de Lei de Acessibilidade, e a Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, além de outras discriminações positivas. No Brasil, em 1986, foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, que atualmente foi substituída dentro da Secretaria de Direitos Humanos pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criada pela Lei 11.958 e Decretos 6.980 e 7.256. Pessoa com deficiência, então, nos termos do Estatuto, é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, diferente de pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Foi incluído aí o obeso dentro daqueles que têm prioridade de atendimento, alterando então a Lei 10.048 de 2000.
Quais foram, então, a partir desse nosso preâmbulo, as alterações na legislação de trânsito por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Eu separei em 4 itens. Primeiro, a questão da acessibilidade. Além do que já é previsto para acessibilidade, prevê o Estatuto que nas vias de grande circulação e serviços de reabilitação, o sinal de pedestre deve ter um sinal sonoro suave. E onde houver mobiliário urbano com risco de acidente à pessoa com deficiência, deve ser implantado piso tátil. O segundo ponto é o atendimento prioritário, que em reforço à Lei 10.048 prevê situações específicas de atendimento com prioridade à pessoa com deficiência, como, por exemplo, nos casos de proteção e socorro, desde que atendidos os protocolos de atendimento médico, nos locais de atendimento ao público, nos pontos de parada, estações e terminais. São situações específicas trazidas pelo Estatuto. Terceira questão é no tocante à habilitação, havendo necessidade de adaptação do Centro de Formação de Condutores, tendo em vista que, no caso de pessoas com deficiência auditiva, há necessidade de tecnologias assistivas ou ajudas técnicas, sendo que o material didático audiovisual deve ter legendas e o auxílio de Libras, e o candidato à habilitação pode solicitar, quando de sua inscrição no processo de habilitação, o apoio de Libras, de um intérprete de Libras. No transporte e mobilidade, nós tivemos as seguintes alterações. Os veículos, instalações e terminais devem ser todos acessíveis às pessoas. As frotas de táxi devem ter pelo menos 10% acessíveis. As locadoras, a cada 20 veículos locados, um deve ser acessível. E foi prorrogada a isenção de IPI até 2021 para aquisição de veículos por pessoas que têm deficiência. E a principal alteração que houve aí foi em relação ao estacionamento, prevendo o Estatuto a obrigatoriedade de reserva de 2% de vagas de estacionamento em todos os estacionamentos públicos e privados. Isso já era previsto no artigo 7º da Lei 10.098 de 2000, sendo que nas vias públicas está em vigor a resolução do CONTRAN 304 de 2008, que prevê um modelo de credencial que aí tem validade em todo o território nacional. Não adianta, portanto, colocar o símbolo internacional de acesso, previsto na Lei 7.405 de 85, no veículo, ser necessária a credencial. Quais são as inovações do estacionamento? Primeiro, o artigo 47 prevê que as vagas para pessoas com deficiência é apenas para aquelas que têm comprometimento de mobilidade. Não é toda deficiência que faz jus à reserva de vagas, mas apenas aquelas pessoas que têm comprometimento de mobilidade. O parágrafo 3º prevê a possibilidade de aplicação da multa de trânsito prevista no CTB. O problema desta mudança do Estatuto é que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 1º, a sua incidência é apenas para vias abertas à circulação. Ocorre que, assim como já acontecia para os condomínios, o artigo 2º parágrafo único foi alterado, incluindo as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Isso significa que, a partir da vigência do Estatuto, não apenas as vagas de pessoa com deficiência poderão ser fiscalizadas em shoppings, supermercados e outras áreas privadas, mas haverá aplicação integral do Código de Trânsito e fiscalização de qualquer infração nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O artigo 86A foi incluído no CTB, prevendo a necessidade de placas de estacionamento e também placas informando os dados sobre a infração. Tendo em vista que o artigo 90 do Código traz a responsabilidade do órgão de trânsito, fica aí a questão sobre quem deverá pagar essa sinalização. Creio que deve ser utilizado por analogia o artigo 51 do Código, que determina que o condomínio é que pague a sinalização, assim deve ser com as empresas privadas. Quais são as consequências previstas no Estatuto para quem estaciona nas vagas proibidas? Para o condutor, a multa deixa de ser leve e passa a ser grave. Para o estabelecimento, não será concedido ou renovado o alvará se não obedecer do critério de acessibilidade. E para o agente público, passa a ser um caso de improbidade administrativa se não atentar para estas situações. E todas essas alterações estarão em vigor a partir de 3 de janeiro de 2016. Estas aqui, então, são as nossas explicações sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as alterações na legislação de trânsito.